Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: idolatria é algo que quem se importa é o torcedor. Parte 2. Vou falar sobre esse tema de novo, agora envolvendo John Arias e a torcida do Fluminense. Já deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flashscore, aplicativo totalmente de graça para você, que você tem estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real, de graça no seu celular, você não paga nada nem para baixar nem para usar. É o app que eu uso aqui no canal do BSR, só vir no primeiro comentário, fazer o download e começar a usar. Estou gravando esse vídeo na manhã de terça-feira para falar sobre a repercussão da ida do John Arias para o Palmeiras, né, com o enfoque, com o viés da percepção e da revolta da torcida do Fluminense, tá? Vi que foi um tema que foi muito falado aí e acho que eu tenho algumas coisas para pontuar nesse assunto. A primeira coisa que eu queria começar é, independentemente de onde o Arias vai jogar ou não, as decisões que ele tomou para a vida dele, para a carreira dele, não dá para você ter nenhum tipo de agressão, violência, ofensa à família do Arias, às pessoas que convivem com Arias. Isso daí é inadmissível, isso é inaceitável, isso flerta em várias coisas com crime. Se alguém quiser promover ataques à família, à esposa, a filho, à mãe, isso daí é completamente inaceitável, completamente grotesco, isso flerta com crime. Então, vamos tirar isso da sala ali. Isso aí é inaceitável, isso não pode ser concebido. Mas, diante da decisão do Arias em aceitar a proposta do Palmeiras e voltar ao futebol brasileiro vestindo a camisa do Palmeiras, isso gerou na torcida do Fluminense uma revolta muito grande e uma ameaça à condição de ídolo do John Arias por parte da torcida do Fluminense. E aí eu volto a um vídeo que eu fiz nesse ano já, se eu não me engano, ou no finzinho do ano passado, que tratou mais ou menos da mesma coisa e que por um acaso envolvendo também o Palmeiras recebendo esse jogador, que foi a decisão do Marlon Freitas ir jogar no Palmeiras, né? E aí eu falei lá, o título do vídeo é: quem se importa com idolatria é torcedor. E isso acho que está muito claro. E é mais um exemplo disso. Não, o Marlon Freitas não foi o último, tanto não foi o último que já aconteceu agora com o John Arias, e o John Arias não vai ser o último, daqui a pouco vai ter uma outra situação. Por quê? Porque a condição de ídolo, a condição de idolatria, ela é algo que eu imagino que os jogadores gostem, os jogadores tenham algo positivo com isso. Mas quem se importa de verdade com isso, quem se importa de verdade em ser considerado ídolo, ou ter a idolatria, ou ter o legado, ou defender o seu legado com a camisa de um clube, com a história de um clube, quem se importa com isso é o torcedor. O jogador, ele pode até gostar, mas na hora que tiver na bola dividida, ele vai colocar ou vai aceitar colocar essa idolatria em jogo. Então, eu entendo perfeitamente a percepção da torcida do Fluminense de se sentir traída, mas quem se importa com isso é torcedor. O jogador, ele é profissional. Ele é um cara que ele, sobretudo, tem uma relação de profissão com o clube. Por mais que jogar para um clube e com a paixão, com a passionalidade que está envolvida em você, defender um clube, defender uma camisa, defender ideais de um clube, defender a postura, a proposta que tem um clube, por mais que isso tenha ali uma passionalidade, um jogador de futebol, ele é, como também vale para o treinador, ele é um profissional. Então, se chega numa situação em que você tem uma bola dividida, o jogador vai ser profissional. Ou, na maioria das vezes, em, 90 de cada 10, 9 vão ser profissionais e vão tomar uma decisão, uma atitude que talvez
incomode. Então, torcedor, saiba que a idolatria ela é importante para você. Para o jogador profissional ou para o treinador, ela tem, ou às vezes agora até para dirigente, tá? Agora até para dirigente, com o advento do cargo de dirigente profissional ou de diretor profissional ou CEO, até para dirigente, né? Você não teve gente que criticou o Marcelo Paes por deixar o cargo de CEO do Fortaleza para ir assumir um cargo parecido no Corinthians. Então, assim, quem se importa com isso é o torcedor. Torcedor, acho que os torcedores de todos os clubes já deveriam estar muito cientes disso. Então, quando um jogador diz no Brasil eu só jogo por esse clube, eu acho que o torcedor sempre tem que desconfiar. Sempre tem que desconfiar. Ele sempre tem que entender que isso é algo de muita complexidade para ser cumprida. Por quê? Porque em algum momento o jogador pode ter que tomar uma decisão profissional e aí flertar com isso. Ao mesmo tempo, acho que já passou da hora de jogador profissional entender que esse tipo de promessa é uma promessa que ele não pode cumprir, ou que ele tem risco gigante de não cumprir. Então, eu, se fosse jogador de futebol, ou eu, se trabalhasse com um jogador de futebol, eu orientaria, eu falaria, ou eu fugiria de uma promessa do tipo: no Brasil, eu só visto a camisa desse clube. Por quê? Porque o Arias falou isso 7 meses atrás, e agora ele rasgou essa promessa. Reparem que não foi o torcedor que obrigou o Arias a fazer essa promessa. O Arias fez essa promessa porque ele quis. E agora ele rasgou essa promessa. Ah, mas é porque tem atenuantes, o cenário, o contexto, eu entendo. Só que, para o torcedor, ele rasgou textualmente uma promessa. O Arias poderia até ter minimizado isso, falando algo do tipo: no Rio de Janeiro, ou para clubes do Rio de Janeiro, eu só jogo pelo Fluminense. Acho que você já cumpriria ali uma fidelidade que cairia muito bem aos ouvidos do torcedor do Fluminense, e você seria algo muito mais simples de você cumprir, porque você restringe o seu mercado em 3 clubes, no caso, Botafogo, Flamengo e Vasco, mas você não restringe para todo o restante do futebol brasileiro. Então, prometer, né, no Brasil, e o Arias não é o primeiro e também não será o último a cometer essa bobagem. Nós temos vários casos envolvendo isso. Por exemplo, o Paulo Guerreiro, que disse que no Brasil só jogaria no Corinthians, e do Corinthians saiu para o Flamengo e depois ainda jogou no Internacional, jogou no Avaí, por aí vai. Então, e tem outros, tá? E tem outros, muitos outros. Eu falei do Guerreiro porque me lembrei aqui. Então, assim, eu acho que já passou da hora de jogador de futebol que é profissional parar de prometer esse tipo de coisa. Por quê? Porque é algo que você pode se colocar numa sinuca em que você não vai cumprir. Não vai cumprir. O caso do Arias, o Arias ainda não falou sobre isso, né? O Arias ainda não falou, não foi submetido a uma entrevista coletiva para falar sobre a decisão dele de quebrar a promessa. Talvez, eu não sei nem se ele vai falar dessa forma tão contundente na apresentação do Palmeiras. Não sei se na apresentação do Palmeiras esse tema promessa de só jogar no Fluminense no Brasil, se ele vai aparecer muito. Não sei. Por quê? Numa entrevista coletiva do Palmeiras, acho que o foco com a imprensa de São Paulo, com a imprensa segmentada, especializada no Palmeiras, eu acho que o foco vai ser muito mais a projeção do Arias no Palmeiras do que propriamente passado e relações estremecidas com o Fluminense. Mas é muito provável, é muito possível que o Arias entenda que ele meio que fez a parte dele, por exemplo, ao se negar a conversar com o Flamengo.
Porque o Flamengo fez proposta oficial pelo Arias. Proposta que, inclusive, foi muito bem vista pelo clube que o John Arias estava, o Wolverhampton. Só que o Arias chegou e falou, beleza, obrigado, mas com o Flamengo eu não quero nem ouvir. Não quero nem negociar. Talvez, no entendimento do Arias, ele cumpriu a parte dele ao fazer isso. No entendimento do Arias, ele cumpriu a parte dele quando o Fluminense teve a chance de igualar a proposta do Palmeiras e decidiu não fazer. Eu não sei o que o Arias vai falar, mas talvez o Arias entenda que, olha, eu falei isso, que no Brasil só jogaria no Fluminense. O Fluminense teve a chance de me contratar e se ele me contratasse, se ele pagasse, eu iria para o Fluminense, mas o Fluminense decidiu, ou não pôde, ou não quis, ou não pôde, ou não tinha condição de me contratar, e aí eu fui para o Palmeiras. Mas antes de ir para o Palmeiras, eu falei que com o Flamengo eu não negociaria. Talvez no entendimento do Arias, eu estou aqui supondo, tá? Talvez no entendimento do Arias, ele foi fiel ao Fluminense com essa postura. Então a gente tem que ouvir o que o Arias quer falar. O ponto aí já passou da hora de jogador entender que esse tipo de promessa é uma promessa que provavelmente, ou que ele tem muito risco de não cumprir. Tem uma outra questão que aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui. O Wolverhampton, ele tinha uma cláusula no contrato com o Arias e no contrato com vários outros jogadores, dizendo o seguinte: se o Wolverhampton cair para a segunda divisão, for disputar a segundona inglesa, o contrato, o salário do jogador cai pela metade. Olha que coisa. É um gatilho espetacular do ponto de vista de defender o clube, considerando que há um abismo de receitas para quem cai da Premier League para a segunda divisão. Então, o Wolverhampton, e isso não é exclusividade do Wolverhampton, vários clubes fazem isso também lá na Premier League. Ele colocou uma cláusula dizendo: se cair o contrato, o salário cai pela metade. Por quê? Porque a receita cai talvez até para mais da metade. Então, acho que isso fica uma lição e um caminho para clubes brasileiros colocarem essa cláusula também, porque hoje, cair da Série A para a Série B no Brasileirão é uma queda de receita gigantesca. Então, assim, tudo bem que jogar na Premier League é um atrativo muito grande, então talvez os jogadores aceitem essa cláusula, mas isso é um gatilho importante, porque o que mais tem acontecido no Brasil é clube que cai da primeira para a segunda, e no ano que ele fica na segunda divisão, ele passa um aperto inacreditável, porque a queda de receita é gigantesca. Então, acho que isso é uma lição que fica do Wolverhampton nesse caso, mas não é só o Wolverhampton, várias fases, que é botar no contrato cláusula. Se cair, e todo clube que cai tem componente, tem participação dos jogadores também, né? Quem joga são os jogadores. Se cair, cortar o salário pela metade. Então, isso aí é um parêntese. Fechando esse parêntese. O Arias pode argumentar também o seguinte: se eu fui para jogar na Premier League, eu acho que esse argumento é até mais convincente do que o argumento de que ele estava perdendo espaço na seleção colombiana. Esse, para mim, não me convence muito, tá? Porque o Arias continuou sendo chamado, inclusive, quando estava lá, sem jogar, jogando menos minutos do que estava jogando ultimamente, e continuou tendo espaço na seleção colombiana. Mas mais grave do que isso, para mim, mais convincente do que isso, é o argumento de dizer: se o clube caísse, e o Wolverhampton já está virtualmente rebaixado, falta só questão de tempo, eu iria cair, meu salário ia cair pela metade. É um argumento. Então, tem que ouvir o que o Arias quer dizer. Mas está muito claro que jogador de futebol prometer esse tipo de coisa está em risco. E mais claro ainda, para mim, o torcedor tem que ouvir esse tipo de coisa com desconfiança. O torcedor tem que ouvir esse tipo de coisa com o pé atrás. Por quê? Porque na hora da bola dividida o jogador vai ter que ser profissional. Em dezembro, o Arias falou ao Fred Caldeira, depois de um jogo da Premier League, que
na volta ao Brasil a prioridade seria o Fluminense. É mais um argumento dele para dizer, eu cumpri o que eu prometi. A prioridade era do Fluminense. O Fluminense não conseguiu, não quis me contratar, e aí eu fui procurar o que é melhor para mim. Tanto em termos de oportunidade, de ser campeão, Palmeiras é uma boa oportunidade, quanto em salário, ele deixa de ter o seu salário caído pela metade para ganhar mais, como ele já ganhava mais no Fluminense do que foi ganhar no Wolverhampton, e segundo aí o medo do Arias, ele ganha talvez uma exposição para brigar para ser titular da Colômbia na Copa do Mundo. Então, nessa visão do Arias, ele está sendo profissional e imagino, quero ouvir o que ele vai falar, mas imagino que na visão dele, ele tentou cumprir o que ele prometeu e não conseguiu. O ponto é, a torcida do Fluminense tem motivo para ficar chateada? Tem motivo para ficar chateada. Porque na prática ele descumpriu uma promessa. O Arias tinha alternativa? A alternativa seria ficar no Wolverhampton, ganhando metade do que ele ganhava, jogando a segunda divisão. Ou forçar a sair do Wolverhampton para outro clube na Europa. E aí, me parece que o Arias não tinha esse mercado na Inglaterra, na Europa. Ou forçar o Wolverhampton a aceitar a proposta do Fluminense. Ele poderia também dizer, só vou pro Fluminense, só aceito voltar pro Fluminense. E forçar o Wolverhampton a aceitar os 20 do Fluminense. Aí o Wolverhampton perderia 5 milhões de euros. Então, acho que na minha visão, o Arias descumpriu o que ele prometeu, mas na cabeça do Arias, o Arias tentou ao máximo cumprir o que ele prometeu. Acho que isso é o que a gente vai ouvir do Arias. O ponto importante é, torcedor, quem se importa com legado, quem se importa com idolatria, é você. O jogador, ele pode até querer se importar, mas na hora que for dividir a coisa, ele vai ser profissional. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem o link para baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.